Líderes que curam. Essa é a proposta de trabalho realizada pela mentora de lideranças, Antonella Satiro. Durante muitos anos, ela trabalhou em uma das maiores empresas de petróleo e gás do mundo e atualmente treina líderes e empresários para que estejam sintonizados com as novas atmosferas do ambiente corporativo. A Antonella está conosco de forma remota, a partir de agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã, para dividir um pouquinho, do seu trabalho e também do seu conhecimento. Antonella, bom dia, é um prazer tê-la conosco aqui na Jovem Pan. Bem-vinda, tudo bem? Bom dia, um grande prazer estar aqui com vocês também. Muito obrigada pelo convite. Que seja uma entrevista maravilhosa e que a gente possa levar aí muitas coisas boas e muito conhecimento para as pessoas que nos ouvem. Com certeza faremos. Antonella, muito se fala, nessa questão do conceito que liderar é ajudar as pessoas a se desenvolverem, mas na prática a gente sabe que não é uma tarefa simples, né? O que interfere, na sua opinião, como uma profissional da área, para que o líder de fato concretize, esse conceito? Perfeito. Bom, treinando aí mais de 7.000 líderes nesses últimos anos, o que eu posso te dizer é que liderar é desenvolver pessoas, isso é fato. Mas o que que nos impede de ver isso? Muitas vezes é uma posição de liderança com muitas atividades operacionais, um líder que às vezes não tem o conhecimento de desenvolver pessoas, que não tem as ferramentas técnicas para fazer isso, impede que ele veja a importância disso. Muitos líderes que a gente fala ainda de pequenas, médias empresas, estão focando 100% no operacional e eles acham que é aquilo que vai trazer resultado. Então, eles estão olhando ainda por uma perspectiva do passado. Mas qual que é a perspectiva do presente e do futuro? Eu preciso entender que cada ser humano é único, cada ser humano tem uma programação única. E se eu entendo e compreendo isso, eu vejo que o one size doesn't fit all. O que que isso quer dizer? Que não adianta eu querer usar uma mesma abordagem para desenvolver todas as pessoas, que não vai funcionar, porque cada pessoa é diferente, cada pessoa tem uma programação única. Então, muitas vezes, o líder que não está equipado com essas ferramentas, com essas técnicas, com frameworks para desenvolver pessoas, ele muitas vezes vai ter dificuldade de identificar as reais necessidades e os potenciais de cada pessoa. E o que que isso quer dizer? Que esse líder pode estar resistente a mudanças. Então, o que que eu recomendo? Que esses líderes, que todos nós como líderes, estejamos em constante desenvolvimento. E o que que isso quer dizer? Investir no nosso autoconhecimento, entender quem eu sou, quais são os meus gatilhos, como que eu ajo, como lidar, como gerir pessoas de verdade. Antonella, e me chamou a atenção quando você comentou, que cada pessoa tem o seu potencial, cada pessoa tem o seu estilo, cada pessoa tem a sua programação. E você é autora do livro, Líderes que Curam. Quais são os principais conceitos abordados nessa obra sua e que podem, de fato, ajudar, a quebrar muitas barreiras que impedem uma melhor gestão de pessoas? Perfeito, perfeito. Pegando esse gancho que você trouxe, justamente no livro eu trago várias técnicas de autoconhecimento, né? Falo da questão dos feedbacks, o quanto é importante eu, como líder, me ver como as pessoas me veem. Porque na grande maioria das vezes nós estamos sobrevivendo e a gente não para pensar e para refletir quem eu sou de verdade. Será que eu estou, como os americanos dizem, fazendo walk the talk? E o que que quer dizer esse walk the talk? Será que eu estou fazendo aquilo que eu digo, que sai das minhas palavras, que sai da minha voz, na prática, né? Porque quando nós, como líderes, fazemos, por exemplo, uma pesquisa de feedback 360 graus, né, que a gente chama dentro das empresas, nós sempre vemos que existe um descolamento daquilo que eu penso que eu sou e daquilo que eu realmente ajo na prática. Então, se o líder quer se desenvolver, ele precisa ultrapassar essas barreiras, ultrapassar o medo, para ver quem ele é de verdade. E é isso que eu trago no livro: a coragem da gente se ver, da gente ver quem nós somos
e de nós ressignificarmos aquilo que muitas vezes nós não gostamos em nós, porque ninguém é perfeito. E eu, como líder, também não vou ser perfeita, porque se engana o líder que acha que sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Para liderar, nós precisamos liderar de forma colaborativa. Eu preciso entender o meio, eu preciso saber ler o meio, eu preciso saber me ler e eu preciso saber ler as pessoas. Só assim eu vou conseguir fazer com que todos ao meu redor trabalhem em conjunto com objetivos estratégicos desenhados, onde eu sei quais são esses objetivos, a minha equipe sabe, e eu levo a minha equipe, eu direciono a minha equipe para estes objetivos acontecerem. Antonella, quando a gente conversa com os empresários, principalmente aqui da nossa cidade, da nossa região, a gente ouve muito falar na questão da rotatividade de funcionários, principalmente quando a questão abrange essa nova geração que está vindo, né? Muitas vezes eles acabam não ficando tanto tempo dentro de uma empresa e acabam saindo. Na tua opinião, você acha que esses líderes, eles estão buscando cada vez mais evolução ou você acha que ainda tem muito líder naquela chamada zona de conforto, por exemplo? Os dois, né? A gente vê os dois. Eu trabalho muito com startups, pequenas, médias, grandes empresas multinacionais. Um dos exemplos que eu dou, já que você tocou esse ponto do recrutamento e da seleção, é que quando a gente está fazendo recrutamento e seleção e como líder eu não estou ciente do meu autoconhecimento, qual que é um dos maiores erros que eu cometo? E eu vou te falar porque eu, quando líder, quando me tornei líder formal, eu quase cometi esse erro. Então, comecei a fazer recrutamento e seleção no meu primeiro cargo de liderança formal. E ao recrutar pessoas, eu quase caí numa armadilha que foi o quê? Contratar pessoas parecidas comigo. Então, uma vez eu estava entrevistando uma pessoa e eu me apaixonei por aquela pessoa. Eu falei, meu Deus, esse aqui é o programador que eu preciso. Essa daqui é a pessoa que realmente vai fazer a diferença na equipe. Mas aí eu comecei a me perguntar por quê? E quando eu comecei a me perguntar o porquê, eu identifiquei que aquele colaborador era proativo, era comprometido, tinha viajado por vários lugares, adorava fazer viagens de mochila, ele estudava muito. E eu me perguntei, tá, mas o que que isso tem parecido comigo? O que isso tem de parecido comigo é que eu era essa pessoa e eu me vi nele e eu me projetei nele. Então, qual que foi o meu start nesse momento? Eu percebi, será que eu quero contratar pessoas parecidas com a Antonella? Ou será que eu preciso olhar para o bem do time e ver quais que são os comportamentos, as atitudes e os perfis comportamentais que eu quero ter na minha equipe? E foi aí que eu segui entrevistando e contratei outra pessoa, diferente do meu perfil, porque na verdade era aquilo que o time estava precisando e não o que a Antonella queria. Você entende? Então, quando a gente começa a desenvolver o nosso autoconhecimento, a gente começa a ter esse tipo de insight. E eu não estou dizendo que os líderes que você deu o exemplo estão fazendo um recrutamento equivocado. Não é isso. Mas eu tenho que ter muito claro o que que eu estou buscando, qual que é o perfil que eu estou buscando, qual que é o perfil que o meu time precisa. Será que meu time está precisando de uma pessoa que desafia, de uma pessoa que traz novas perspectivas? Ou será que eu estou buscando pessoas iguais a mim? E como que eu vou saber lidar com isso? Né? A gente tem ambos os lados para que um relacionamento profissional funcione. Então, eu preciso ter esse líder com autoconhecimento, esse líder que questiona, esse líder que consegue ler esse ambiente, para pensar estrategicamente quem eu preciso trazer para minha empresa, mas eu também preciso ter um colaborador do outro lado que ande metade do caminho comigo. E é muito desafiador você encontrar isso. Eu não estou dizendo que é fácil,
Mas a partir do momento que eu me comprometo a olhar para isso com mais carinho, eu vou dedicar mais tempo para esse processo de recrutamento. E ao invés de eu dedicar muitas horas entrevistando pessoas, eu vou dedicar mais horas para o planejamento, para o estratégico, que foi o que você me perguntou na primeira pergunta, né? O que que é essa falta de visão? É que às vezes eu estou muito no operacional, e aí eu pego vários currículos e eu começo a entrevistar. Mas eu não fiz o meu planejamento de base para entender aqui o que que é importante, o que que eu preciso, o que que eu estou buscando. Porque quando eu faço esse exercício, eu vou afunilar muito mais. Eu vou investir um pouco de mais tempo aqui nesse processo, mas ele vai tornar esse processo muito mais assertivo. E aí, quando eu estiver entrevistando, eu vou identificar essas características na minha entrevista que realmente vão fazer a diferença. Não quer dizer que vai solucionar o que você está me perguntando, mas quer dizer que eu vou ter um processo muito mais estratégico para garantir que os meus resultados vão ser muito mais elevados, que esses resultados vão ser exponenciais. E aí eu vou precisar também ter as técnicas para engajar esse colaborador, para motivar. E aí existe um processo que eu preciso ter muito claro na minha mente. Eu preciso fazer um onboarding com esse colaborador. O onboarding é o processo mais importante quando uma pessoa entra numa empresa. E muitas empresas às vezes não fazem esse onboarding. Então, o primeiro relacionamento, o primeiro ponto de contato que o colaborador tem com a empresa, às vezes ele não se sente acolhido, sendo que esse acolhimento é muito importante. Então, ter processos e rituais que vão fazer com que este colaborador perceba que ele está nesse ambiente seguro. Então, o onboarding, fazer as one-on-ones, fazer as reuniões com o time, introduzir esse colaborador para a sua equipe, para a empresa, para outros líderes. Então, todos esses são rituais de liderança que eu conto no livro Líderes que Curam. Porque se eu, como líder, estou fazendo a minha parte, eu brinco que bem combinadinho todo mundo fica feliz, né? Certamente. Mentora de lideranças, Antonella Satiro, quero muito te agradecer pelo nosso bate-papo, agradecer por você, né, enfim, dividir tanto conhecimento conosco aqui na programação da Jovem Pan. Um grande abraço para você, muito sucesso e até uma próxima, viu, Antonella? Muito obrigada pelo tempo, muito obrigada por essas reflexões e deixo aqui o recado final para quem quiser saber mais. Líderes que Curam, o livro está disponível na Amazon e nas principais livrarias de todo o Brasil. Gratidão. Grande abraço e até uma próxima oportunidade.